para ver uma outra coisa absolutamente essencial para o nosso próximo passo. Bom, porque para a gente passar da calculadora para o processador, é o seguinte: a calculadora, nós é que apertamos os botões de controle. No processador, gente, o processador é igualzinho à calculadora, mas a gente vai ter um apertador automático de botões. Nós vamos ver hoje aqui nós vamos, me confundi aqui, não estava batendo com isso daqui. Então é o seguinte: o processador vai ser o quê? Vai ser a calculadora mais um circuito que a gente chama de unidade de controle, que é o apertador geral de botões. Certo? Ele vai apertar todos os botões segundo um programa. Essa noção vai ficar bem concreta na próxima aula. Tá bom? Mas o que nós vamos ver hoje aqui é como que você faz um apertador automático de botões. Tá bom? Nós vamos ver que é um apertador muito básico, que é um clock. Um clock ou um oscilador, gente, ele que é o propulsor, é ele que faz o computador ir para frente. Você tem um computador com 2 GHz, ele está impulsionado, certo? O motor dele é um clock, fica passando de 0 para 1, tá bom? Com 3 GHz, certo? Nessa frequência, tá bom? Ou seja, 1 GHz, 1 milhão de vezes por segundo. Tá bom? Ele passa de 0 para 1, de 1 para 0, 0 para 1, 1 para 0, ele fica assim o tempo todo. E desse sinal básico, a gente constrói registradores, que nós vamos ver aqui hoje, para obter divisões de tempo mais refinadas, que vão nos permitir ter pontos de sincronização adequados para a coreografia que a gente deseja com os nossos dados. Vou mostrar direto aqui um circuito aqui para vocês. Bom, o clock, gente, você pega ele aqui, nesse conexão. Bom, o clock é esse daqui, vem com esse símbolozinho aqui. Bom, eu vou pôr esse clock ligado diretamente a uma saída aqui. Então, quando você passa para o modo de simulação aqui com a mãozinha, cada vez que você clica aqui, ele inverte. Passa de 0 para 1, 1 para 0, ele fica invertendo assim. Mas o que ele tem de especial aqui é o seguinte, que você pode fazer isso automaticamente. Né? Ele está pulando de 0 para 1, de 1 para 0 aqui, com uma frequência que é essa que está aqui, está com meio Hz, tá bom? Eu vou passar isso aqui para 2 Hz para ficar mais rapidinho. Tá bom, gente? Então, eu não estou encostando aqui, e eu tenho um apertador de botões aqui, que faz um serviço muito simples, tá bom? 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Mas pelo menos ele aperta automaticamente, eu não preciso fazer nada. Tá bom? E vai ser desse 0, 1, 1, 0 aí que a gente vai tirar o motor para a gente automatizar o apertar de botões que a gente precisa para que a calculadora execute os cálculos que a gente quer. Bom, que é esse que será o nosso programa que vai comandar isso daí. Bom, então agora vamos ver aqui um jeito de extrair sinais. Bom, isso aqui é o que a gente chama de um registrador circular. São 4 flip-flops nesse daqui. Bom, você tem um único clock aqui que comanda os 4 flip-flops. E eles têm a característica do seguinte: a saída deste flip-flop aqui está ligada à entrada desse, a saída desse, a entrada desse, a saída desse, a entrada desse, e, justificando o nome circular, a saída desse, a entrada desse. A outra coisa que ele tem de especial aqui, gente, é o reset. O reset deles, repare aqui, aqui ele está na pontinha esquerda, e os outros todos ele está na pontinha direita. Então, na hora que eu coloco isso aqui em 1, ele coloca 1 nesse aqui, ou seja, ele está ligado no botão 7 desse, e está ligado no botão reset de todos os outros. Bom, então, passa para 0, tá? Voltando aqui, ele começa assim, com 1 aqui no primeiro flip-flop.
que vai acontecer aqui? Cada subida do clock, esse registrador vai copiar o conteúdo desse. Esse vai copiar o conteúdo desse, este vai copiar o conteúdo desse, e este aqui vai copiar o conteúdo desse. Bom, assim, ó. Tá bom? O 1 que estava aqui veio para cá. Bom, na próxima vez, o que vai acontecer? Cada um copia o anterior dele num círculo. Bom, então, a próxima subida do clock, esse 1 vai deslocando para cá. Então, agora deixa eu habilitar os pulsos aqui, ó. Tá vendo? Automático. E reparem, agora, gente, nesses sinais que eu estou conseguindo aqui. T0, T1, T2, T3, T0, T1, T2, T3, T3, eu fico nisso daí, gente, e eu posso dividir isso daqui em quantos subintervalos que eu quiser. Bom, então eu tinha um apertador de botões muito simples, 0, 1, 0, 1, 0, 1, agora eu consigo já fazer uma coisa, primeiro este, depois este, aí você espera mais um pouquinho, depois aquele. Bom, ou seja, eu consigo agora ter um controle de tempo melhor. Sabe? Tão refinado, aliás, quanto eu queira. É tão subdividido quanto eu queira. Tá bom? Então, é essencialmente isso aí o que a gente vai precisar para coordenar o funcionamento de um processador. Tá bom? Que ele tem que fazer primeiro umas coisas, depois que acabar aquilo ali, que ele vai fazer a outra, certo? Assim, só depois que ele tiver feito uma coisinha que ele pode partir para outra. Então, a gente vai usar divisões de tempo como essa daqui para conseguir construir um processador. Tá bom? Que é o que nós veremos na próxima aula. Bom, é isso aqui, gente, a nossa aula de hoje. Tá bom? Resumindo aqui, o que nós vimos hoje? Primeira coisa, como sempre, começamos do mais simples. Sabe? A memória mais simples de todas é um flip-flop, a memória capaz de guardar um bit. Um registrador é um tantão de flip-flops. Uma memória é um tantão de palavras, cada palavra guarda vários bits. Tá bom? E você tem a característica de trabalhar, de escrever ou ler, não na memória inteira, mas em uma parte dela. Você tem uma única porção dela, uma única palavra, aquela designada por uma outra informação que é o endereço. Tá bom? Então você coloca um endereço e depois que colocou esse endereço, você lê ou escreve naquela posição de memória. Esse deslocar da informação por diversos pontos do circuito, que é o que faz, como vocês viram agora com a calculadora, é deslocando a informação daqui para lá e de lá para cá que a gente consegue obter cálculos, que a gente consegue realizar computações. E, como última coisa, o apertar automático de botões. Tá bom? Isso fica só prometendo para vocês, é um ingrediente a mais, certo? Agora a gente já tem todos os ingredientes para conseguir ver o que nós veremos na próxima aula, que é um processador, que é essa mesma calculadora com um programa escrito para ela, certo? A gente vai pegar um programa muito parecido com esse que nós veremos para humanos, tá certo? E teremos programas muito parecidos com esses que serão executados automaticamente. Tá bom, gente? Então é isso aí, a aula de hoje.